dia, amados ouvintes deste programa, ao encontro de cada um de vocês, porque ele tem um objetivo, como diz a palavra de Deus em Jeremias 23, que ela é um fogo consumidor e um martelo que esmiuça a penha. Então, cada dia, uma batida de fé no seu coração, destruindo as pedras da incredulidade, porque o martelo é assim. Você percebe como está batendo o martelo em uma determinada, um prego, por exemplo. Você vai batendo até que o prego todo penetre na madeira, até ficar só a cabeça para fora. Mas não é na primeira batida que o prego já desce total, não. São batidas perseverantes. Então a palavra de Deus é assim. Deus diz que ela é igual um martelo, que dia a dia ela vai batendo. Se você também olhar para uma rocha, alguém que está batendo numa pedra com um martelo, não é na primeira pancada que ela vai quebrar. Não, às vezes vai 1, 2, 3, às vezes vai 20. Se você parar na 20ª, que talvez ainda não quebrou, mas na 21ª ela estoura. Assim é a palavra de Deus. Todos os dias, então, nós temos esse conhecimento, sabemos que ela vai batendo contra as incredulidades do mundo. E devagarzinho vai cedendo, as pessoas vão cedendo e crendo no que ela está dizendo. E eu quero ler com vocês hoje aqui em Tessalonicenses, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Tessalônica. E ele dizia assim, na primeira carta que ele mandou a eles, no capítulo 1, versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, e não esquecemos de orar por vocês todos os dias. E recordando-nos diante de Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está falando diante de Deus, ele recorda as orações dele, recordando Deus a respeito da operosidade da vossa fé, como é uma fé operante, uma fé que permite Deus realizar, manifestar na vida deles aquilo que Deus tem prometido pela sua palavra. Diz assim, da abnegação do vosso amor, ou seja, do amor que vocês têm uns pelos outros sem reserva. Também da firmeza da vossa esperança, como são firmes na esperança em Jesus Cristo, tendo a certeza deste conhecimento de que tudo quanto Cristo está dizendo, ela é a pura verdade, é a essência de todas as coisas. E mais assim, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Reconhecendo que vocês realmente foram eleitos por Deus para morar com Ele nos céus. Quando cessar os dias desta vida, quando cumprir os tempos em que Cristo virá, vai voltar a buscar a tua igreja. Então nesse dia nós temos, aí ele está falando, vocês têm reservado no céu a sua morada junto com Deus. Eu reconheço que vocês foram elegidos por Jesus Cristo. Reconhecer a vossa eleição em Deus. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. Então ele está dizendo, olha, o evangelho não chegou a vocês não somente a nível de informação. Palavras informativas que nada mais elas podem fazer, apenas informar, e daí para lá você, então, informado, você se vire com as suas forças, dando a tua responsabilidade, problema teu. Ele não disse isso, olha, o evangelho não chegou em vocês só assim. Ele veio informando a realidade, mas ele chegou em quê? Em poder pelo Espírito Santo. Então, chegou uma nova vida, uma informação nova, um proceder novo. E vem ele com o poder pelo Espírito Santo. Para que o poder do Espírito Santo? Para modificar situações que devem ser mudadas. E diz assim que foi em plena convicção, convictos eles estavam desta realidade. Por esta convicção o Evangelho teve a liberdade,
através do poder de Deus, de informar, abrir o entendimento da pessoa, gerar e suscitar fé dentro do coração, e ela abrir portas para que Deus pudesse estender a mão dele, com a mão dele fazer para a vida dele aquilo que estava sendo prometido. E é interessante você observar e falar assim, olha, dessa forma, vocês também têm visto o nosso procedimento por amor de vós. Quer dizer, ele fala assim, olha, dessa maneira você está vendo qual é o nosso procedimento entre vocês e por amor de vocês. O evangelho, ele não é um evangelho que ele está simplesmente apartado de uma conduta, de forma alguma. Depois eu vou voltar aqui para falar alguma coisa sobre isso. Mas ele está falando, vocês reparam, vocês veem como nós somos com vocês. Diz mais aqui, ó, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra, posto que em muitas tribulação, mas com alegria pelo Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Eu quero falar sobre isso, sobre o modelo. Olha, vocês receberam, está falando, vocês receberam em tribulação, mas nem por isso. Estavam tristes, estavam cheios de alegria. Então o evangelho, primeira coisa, produz alegria. Ter o evangelho dentro do teu coração, você tem uma vida que diz que, independente de acontecimentos externos, você é feliz. Você tem um regozijo, você tem a paz, você tem o amor. E diz assim, ó, que vocês se tornaram os nossos imitadores. Então eles estavam imitando. E qual é a imitação? Ele diz assim, ó, vocês sabem o nosso procedimento entre vocês, como foi. De sorte que tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia. Modelo. Olha o que ele falou, modelo, forma. Nós sabemos hoje que um carro, por exemplo, tem uma forma. Chamam isso a forma que tem uma força de prensar as latas e dar uma forma igual ao que está lá naquela prensa. Então foi assim que eles tornaram modelo. As pessoas dele vão sendo modeladas para uma nova criatura em Jesus Cristo. Então quando ele diz o evangelho chegou em vós em plena convicção, mas também com o poder pelo Espírito Santo e não somente em palavras, significando que o evangelho chegou para trazer um modelo de vida, modelar a nossa vida. Porque se nós imaginarmos um evangelho apartado da nossa maneira de viver, nós estamos nos enganando a nós mesmos. O evangelho não é apenas orar, ler Bíblia, meditar sobre ela e num púlpito pregar. Não é isso o evangelho. O evangelho, ele está falando sobre modelo, maneira de viver, de proceder entre as pessoas em amor. Vocês, olha bem o que ele fala. Vocês sabem como foi o nosso procedimento entre vocês. E por amor a vocês. O evangelho, ele não traz de forma alguma uma mensagem para atrair as pessoas em benefício próprio, pelo contrário. Não existe isso. Ele quer chegar às pessoas e usar os veículos humanos que existem, que são os homens que acreditam nele e estão desejando viver, misturar no povo para servir e ajudar o povo. Eu não vejo evangelho diferente disso. Eu vejo assim, por exemplo, Jesus Cristo é o próprio evangelho, é a própria palavra, porque ele mesmo foi falando isso. É o verbo habitou entre vós, se fez carne, habitou entre vós. Bom, então ele habitou. Se ele habitou, ele tomou um corpo como o nosso e viveu entre os homens. Dá para você apartar o evangelho da maneira de viver entre as pessoas? Não vejo assim. Porque o dia que Jesus Cristo estava com os discípulos, falando as últimas palavras com ele, ensinando, ele disse assim, olha, vocês me chamam mestre, e faz bem, porque na verdade eu sou. Mas eu não vim para ser servido, eu vim servir a vocês. Quando ele estava lavando os pés dos apóstolos, enxugando. Isso é um costume oriental, não é que tem necessidade de você estar enxugando os pés dos outros hoje, não. É que lá naquele costume as pessoas chegavam, tinha os criados, as pessoas que estavam ali para receber, os empregados da casa,
tinha uma bacia, lavava os pés, e o criado então enxugava os pés dele. É isso. É um costume deles lá. Então Jesus fez isso, recebendo eles. E colocou-se como um servo. Falou, não, eu vim servir. Então não dá para apartar um evangelho sem servir. Por isso o apóstolo Paulo diz, vocês precisam imitar nós. Vocês, ó, com efeito, tornastes imitadores nossos. Tornaste nossos imitadores. Tendo recebido a palavra em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Sorte que vos tornaste modelo. Modelo para quem? Para as pessoas que estavam na Macedônia e na Acaia. E assim por todos os lugares, eu não vou continuar lendo. Porque diz assim, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, mas na Acaia. Quando Jesus Cristo disse aos apóstolos assim, vocês me esperam em Jerusalém, e sobre vocês vai ser derramado o poder que vem do alto do Espírito Santo, e vocês vão ser as minhas testemunhas. Às vezes as pessoas pensam que testemunhar é falar. Testemunhar é falar também. Mas o mais importante é testemunhar com a própria vida. O Evangelho tem mais efeito do que as pessoas veem em nós, do que aquilo que propriamente nós falamos. O nosso discurso tem que conferir com aquilo que nós vivemos. O nosso viver, aliás, tem que conferir com aquilo que nós pregamos. Agora, eu não vejo diferente disso. Eu não vejo onde uma pessoa ela pode orar, pode fazer tudo, mas compra, não tem responsabilidade daquilo que está devendo, tem dinheiro e atrasa nos pagamentos. Eu não vejo o evangelho apartado disso. Um evangelho aí. Eu não vejo o evangelho onde uma pessoa, por exemplo, fala mal dos outros. Uma pessoa, quer dizer, ela vê os defeitos, comenta os defeitos, está toda hora apontando o dedo dos defeitos das pessoas. Pessoas que estão mais movimentadas pela discórdia do que com a paz. Isso não é evangelho. Evangelho é viver entre os homens, permitir que as pessoas sejam bem tratadas, reconhecer o valor de cada um, ter paz com cada um, independente das situações. Não importa, porque ele está falando, é tribulação. Tribulação vem por perseguições. Mas ele está em paz por dentro e alegria. Sabe, como eu era criança, a minha tia tinha um quadrozinho assim, pregado na parede, que dizia assim, sê como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. É isso. Você saber perfumar as pessoas que estão lhe ferindo. Ser uma pessoa que ajuda. Uma pessoa que está disposta na necessidade do outro, estender a mão. Uma pessoa que dentro do sofrimento ela é capaz de aproximar. Ela é capaz de ajudar. Até financeiramente, se for o caso, ou estiver passando necessidade. Onde se constrói uma sociedade baseada em relacionamentos, ou uma convivência, melhor, vamos dizer assim, uma convivência afetiva. Eu vejo o evangelho disso. Eu vejo o evangelho quando está falando, chegou em convicção, porque ele falou assim, olha o nosso procedimento. Veja como as nossas palavras são dóceis, são confortadoras, como elas são verdadeiras. Nós trazemos a verdade do céu a vocês e vivemos essa verdade, embora ela possa ser contrária a nós. Às vezes, muitas das vezes, nós mesmos somos pegos por ela nos nossos erros, mas nós reconhecemos e dobramos-nos diante dessa verdade. Essa é a verdade. Isso é o evangelho. Viver com clareza entre cada um. Como pode? Pregar, falar, ensinar? Igual eu vejo muitas pessoas que são, que diz que são, que oram, mas não vive nada disso. Eu não vejo o evangelho assim. Eu vejo o evangelho, como ele está dizendo, formando modelos. Modelos. Olha, tem muitas pessoas que elas vivem conhecendo pouco. Mas vai dar salvação isso? Não vai. Tem muitos que não conhecem Jesus, não vai ter salvação. Porque nós somos salvos somente em Jesus Cristo.
Tem pessoas que são homens de bens, mas nem por isso ele vai para o céu. Porque o céu é uma coisa bem clara que está escrito lá em... E eu quero apartar uma coisa da outra. Está escrito lá em Atos, do capítulo, se não me engano, 5:12 parece. Não estou lembrado direitinho agora, ou 4:12. Que diz assim, só existe um nome, 4:11. Só existe um nome pelo qual nós podemos ser salvos. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todo aquele que crê e confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, passagem para os céus, isso. Essa realidade. Cristo em nós, se entendendo e recebendo Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Deus em nós de uma maneira favorável, Espírito Santo repousando em nós, tranquilo dentro de nós. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus Cristo, eu reconheço, eu recebo e aceito como meu Senhor e meu Salvador. Agora, o que é que Jesus Cristo imprime em nós? Para nós sermos realmente cristãos. Cristão, não sei se você sabe, a palavra significa Cristo, proporção menor. Pedro expressou assim, Cristo é a pedra, nós somos as pedrinhas que formamos esse corpo. Primeira carta de Pedro, capítulo acho que 2. Quer dizer, nós somos pedrinhas. Então ele expressou de uma forma menor. Então cristão em forma menor, nós não conseguimos ter a perfeição de Cristo. Não. Mas nós temos o poder dele para sermos bons, para sermos melhores, para sermos pessoas que têm assim, um longo ânimo, ou seja, um ânimo alongado, para suportar as coisas que incomodam. Às vezes tem algumas pessoas que estão fazendo as coisas que te incomodam, mas você suporta aquilo, é um ânimo, você desconsidera. Para você, os defeitos da pessoa não interessam. Interessa o que ela tem de melhor. Porque defeito quem é que não tem no mundo? Então, o Evangelho em Cristo Jesus é modelação de vida. Essa história de pregar o Evangelho e não olhar para as pessoas e não incomodar o que está representando para os outros, para mim isso não é Evangelho. O Evangelho tem que mudar a vida, a nossa vida. Somos perfeitos? De forma nenhuma. Ninguém é perfeito. Por isso nós temos que depender do Espírito Santo para nos ajudar, porque se fosse perfeito nós não precisávamos do Espírito Santo hoje. Mas ele está aqui hoje conosco. E o apóstolo Paulo falou assim, eu tenho convicção. Porque senão ele não dizia, o Evangelho chegou em vocês, dá uma palavra, dizendo como são as coisas, mas com o poder do Espírito Santo. E isso numa convicção tremenda dessa realidade. Assim, porque fala assim, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Logo ele liga a convicção no procedimento. E o procedimento, ele vem pelo quê? Pelo amor, o amor por vós. Como nós vivemos entre vocês por amor de vocês. Então, me imite, seja nossos imitadores, o efeito nos tornasse nossos imitadores. E também, de sorte, vos tornasse modelo. Então, isso está tudo envolvido, não só na palavra, da maneira de viver entre as pessoas e com amor entre as pessoas. Então, o Evangelho é isso. São coisas simples e práticas. Se nós temos hoje um conceito formado dentro de uma sociedade, com as nossas qualidades e méritos, através daquilo que nós procedemos entre eles, muito simples. Se uma pessoa, por exemplo, só um exemplo aqui, ela compra e paga. Se ela tem, por exemplo, ela paga todos os dias do vencimento. Ela não atrasa, ela paga. O que é o conceito dela na cidade? Um bom pagador. Todas as pessoas levantam o seu cadastro, tomam conhecimento de quem é aquela empresa, por informações, e vendem tranquilamente e recebem todo mês certinho. São bons pagadores. Então, pessoas que gozam de crédito, um reconhecimento dos outros que ele é um bom pagador. Então, é esse conceito formado de bom uma pessoa. Isso é Evangelho. Começa por aí. Não se aparta as qualidades. Ser honesto é virtude? Não, obrigação. Obrigação, nada mais do que isso. Mas então o Evangelho vai vestindo cada um de nós com a realidade da verdade.
É isso. O Evangelho é viver. É viver, é ser modelo. Por isso pesa na responsabilidade de todos que pregam o viver. Viver. Então viva. Permita o Espírito Santo mudar o seu viver. A sua convivência com seus vizinhos, com seus filhos. A sua convivência no comércio. A sua convivência com as pessoas, sendo pessoas que têm palavras doces, não amargas. Palavras que levam para os outros esperança, não desespero, não tristeza, que leva alegria. Palavras que confortam, palavras que animam, palavras que edificam. Esse é Evangelho. Pessoas que olham de todas as formas e procuram justificar o bom que cada pessoa tem, independente dos erros que ela comete. Sempre com a disposição de mão estendida. E saiba uma coisa. Se você deseja alguma coisa, olha para você mesmo. Que você vai perceber que a barreira que está não permitindo as coisas de boa os outros fazer para você é você mesmo. Quando nós olhamos para os outros, nós somos perfeitos. Nós não precisamos ser corrigidos nem julgados de maneira nenhuma. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, então nós vamos ver que nós estamos precisando de ajuda e de correção, e ajuda do Espírito Santo, correção pelo Espírito Santo. E nós vamos perceber que nós temos que fazer. O Evangelho é você olhar para você e ver o que é que você tem que fazer em favor do outro. Nunca esperar o que o outro vai fazer por você. Nunca ficar olhando suas qualidades e os defeitos dos outros. O Evangelho não é assim. Jesus Cristo foi assim. Ele é cheio de virtude, poder e amor sem defeito. Mas ele olhava para nós. E amava cada um de nós. E ele ensinou isso para nós. Deus, em nome de Jesus, o que nós queremos e pedimos e rogamos o Senhor em súplicas nessas orações é que o teu Evangelho, Deus, puro, limpo, cheio de amor como ele é por todos nós, tenha liberdade nas nossas vidas de acrescentar mais a tua natureza em cada um de nós, quebrando as forças da incredulidade das nossas resistências humanas, fazendo com que cada um de nós possamos, ó Deus, compreender aquilo que João Batista disse: importa eu diminuir para Jesus Cristo cresça. Importa nós sermos menos resistentes à tua verdade, para que o Senhor cresça em cada um de nós, para que a sua natureza em cada um de nós cresça, essa natureza pacífica, de amor, de compaixão, de ajuda. Senhor, nós rogamos por todos que estão nos ouvindo. Seja misericordioso com todos nós, em nome de Jesus Cristo. E através do poder do teu Espírito Santo, carrega estas palavras aos ouvidos, mas desce ao coração e transforma as nossas vidas como necessário é, em nome de Jesus. Senhor, não chegamos até o Senhor fiado nas nossas justiças, não. Mas na tua muita misericórdia é que nós estamos chegando ao Senhor nesta manhã. E nós estamos orando, Deus, pela sua manifestação de amor. Molda as nossas vidas. Cura, Senhor, o enfermo. Liberta aqueles que estão cativos em dívidas, aprisionados, ó Pai, em tristezas e angústias. Liberta aqueles que estão aí presos nos vícios, nas drogas, ó Deus. Traz paz nesta casa que está tão confusa. Enche ela com teu amor, a tua força, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Porque nós rogamos ao Senhor para que a tua presença seja cada vez mais forte nesta cidade, em toda a região, em todos esses ouvintes, na casa de cada um, ó Deus. Para que o Senhor seja reconhecido, para que essas vidas sejam modelos, ó meu Pai, do teu amor aqui nesta cidade, nesta região, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.